Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesto, voltando para a nossa segunda aula, o segundo vídeo da nossa primeira parte das aulas sobre a formação das grandes escolas de teologia no século II. E eu queria começar a reflexão aqui nesse vídeo falando sobre o caráter imanente e humano das doutrinas e da teologia. Como assim? A teologia não é algo que vem dos céus. A teologia não vem por revelação, tá? Dentro do próprio da classificação da teologia, né? A Bíblia vem por revelação e não a sistemática, a eclesiologia, a exegese hermenêutica, né? Tem muitas pessoas que acreditam que a teologia das suas igrejas vieram por revelação e não vieram nem dentro da teologia em si, como a gente fala, disciplina acadêmica, a própria teologia vem por revelação. Porque o que é a teologia? A teologia é eu, ser humano, tentando compreender a Deus. A teologia é meu esforço, eu, ser humano, eu, grupo de ser humanos, de tentar explicar como é Deus, de tentar explicar como que Deus salva, de tentar explicar como que Deus atua, de tentar explicar como que a igreja funciona, de tentar explicar o que é a igreja, de tentar explicar como que é a revelação, de tentar explicar o que é a Bíblia. E nessas tentativas de eu, ser humano, imanente, tentar explicar o transcendente, surge as teologias. Então toda teologia é imanente, toda teologia é humana, portanto toda teologia é cultural. A teologia que você crê, ela crê porque a sua cultura lhe permite crê-la. E de acordo com o processo de expansão do cristianismo, quando o cristianismo ele chega numa área exógena, quando o cristianismo chega numa área diferente, e ali se estabelece uma igreja, que se estabelece um rito, que se estabelece então toda uma forma de ser propriamente cristã, surge a sua própria forma de teologia ali. Então a gente tem uma teologia cópita, a gente tem uma teologia siríaca, a gente tem uma teologia latina, a gente tem uma teologia bizantina, a gente tem uma forma de teologia inglesa bem própria desde São Patrício, a gente tem uma teologia estadunidense, a gente tem uma teologia brasileira, tá? Latino-americana, melhor dizendo. Então a gente tem formas diferentes de teologia de acordo com as culturas, e isso é muito bom porque o ser humano é variado e por isso que você tem teologias variadas. E a gente também tem mudanças teológicas numa mesma região a partir da mudança dos séculos. Então, os séculos vão avançando, essas regiões vão sendo colonizadas até por outros povos, vão se tornando heterogêneas e as teologias vão mudando. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque para a gente compreender uma teologia, se eu ficar aqui falando da teologia de Irineu de Lyon ou da teologia de Orígenes, algumas coisas podem parecer diferentes para a gente, outras coisas podem parecer estranhas e outras coisas a gente nunca ouviu falar, porque a nossa teologia, no caso aqui no Brasil, ela se preocupou com determinados problemas teológicos. O cara que está lá do outro lado do mundo, em outro continente, ele travou contato com outras filosofias, com outras religiões e, portanto, com outros problemas teológicos. E cada região, cada igreja de cada nação, de cada país, ela travou seus próprios problemas, lutou suas próprias guerras, lutou suas próprias pestes, lutou suas próprias questões culturais, questões como é que eu vou dizer? De evolução social, de evolução histórica. Então, cada teologia, ela reflete a história daquele povo que a produziu. E cada teologia reflete aquela cultura. Então tem pessoas que vão ler um versículo e vão extrair daquele versículo ideias diferentes, porque eles foram condicionados culturalmente pelos seus líderes para interpretar, entender e compreender aquele versículo daquela forma. Tá? Então, portanto, toda teologia ela tem a sua parcela, ela é parcial na verdade que ela fala e que ela acredita ser verdadeira. E as diferenças de teologia refletem diferentes igrejas e diferentes cristianismos ao redor do mundo.
e às vezes até no mesmo país, né? A teologia também é muito importante dizer que ela parte de fragmentos e de pedaços e de trechos da Bíblia e da tradição, tá? Nenhuma teologia surge do zero, nenhuma teologia vem do céu, nenhuma teologia surge de revelação. Por mais que você tenha um ou outro aí que diga que foi revelado aquilo ou aquilo outro, né? Aquilo ali é só uma coisa da cabeça dele que foi revelado. Foi revelado nada, porque quando ele vai expor, ele vai mostrando características e pedaços e frases de pessoas que vieram antes dele. Então, toda teologia, ela necessariamente está ligada a um corpo de tradição. Assim, por mais que eu seja aquele evangélico que diga que só lê o Novo Testamento, né? Por mais que eu seja aquele protestante radical anabatista lá do início da Reforma que diz que só lê o Novo Testamento, na hora que ele for ensinar, como um Conrad Grebel, por exemplo, ou um Menno Simons, por exemplo, ele vai, sem querer, estar reproduzindo Santo Agostinho, Irineu, Tertuliano, tá? Então, esses grandes mestres da fé, esses grandes heróis da teologia, esses grandes gênios da teologia, eles deixaram reflexões que ecoam na nossa mente, sabendo você ou não, sabendo você que ele existe ou não. Como hoje eu vejo muita gente falar coisas e aquilo ali são frases de C.S. Lewis, Spurgeon, até frases de filósofos, são coisas de Kierkegaard, são coisas de Sartre, são coisas de Kant, e a pessoa está pregando na igreja sem nem saber que aquilo ali é dele, ou que aquele personagem existiu, quem foi aquele personagem. Porque as ideias elas se constroem com o tempo e os autores acabam se perdendo, né? Se eu não tiver um conhecimento de história da intelectualidade ou de história do pensamento. Mas isso é bom também, é importante que aquele pensamento está ali. Então, a teologia nunca é, minha teologia é bíblica. Não, não é. Ela escolhe versículos da Bíblia, ela escolhe temas bíblicos e ela rejeita outros. Exemplo, essa clássica briga nova, clássica não, né? Essa briga nova de 10 anos para cá entre calvinistas e arminianos. Uns selecionam os seus versículos e vão para a guerra. O outro seleciona seus próprios versículos e vão para a guerra. E ali eles ficam fazendo uma guerra de versículos. Nunca é bíblico, nunca... Às vezes somem versículos mesmo, né? A própria Confissão de Westminster prevê isso, né? Versículos obscuros são versículos explicados por versículos mais claros. Então esquece esses aqui, ficam com os mais claros. Logo, os mais claros são aqueles que você gosta, que você escolheu, que você acha melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa é que a teologia, a doutrina, ela é cumulativa. Eu falei num vídeo anterior, falei numa aula anterior, que o dogma, quando a gente fala o dogma da Trindade, o dogma da encarnação, o dogma do nascimento virginal, o dogma da dupla natureza de Cristo, humana e divina, o dogma é uma catedral. Como a gente viu lá nas aulas sobre pais apostólicos e pais apologistas, você vê as primeiras luzes que eles lançaram sobre a humanidade e divindade em Jesus, sobre a ressurreição, sobre a Trindade. Mas se você pegar os 300 primeiros anos, como que essas pequenas doutrinas foram se rebuscando, foram crescendo, tomando corpo, tomando complexidade, até nos concílios ecumênicos se tornarem, né, credos e se tornarem dogmas obrigatórios. Então, assim como você pega uma catedral de Notre Dame, por exemplo, ou uma catedral italiana, que você tem etapas dali que são da Idade Média, pedaços que são góticos, pedaços que são do Barroco, até na Notre Dame você tem desde a Idade Média até a Idade Contemporânea, você tem arquiteturas ali somadas construindo aquela coisa bela, aquela coisa tremenda. Então o dogma é isso, a teologia é isso, é uma construção histórica. Então, para que você compreenda aquele dogma, você precisa entender a história do dogma, compreender como que os filósofos e teólogos e apologetas cristãos defendem a fé, e aí vão rebuscando esse dogma
né, que vai se transformar em formulações de fé e depois vão se tornar em obrigatórios para que todos aqueles que sejam cristãos daquela igreja tenham que crer exatamente naquilo, tá? Então, o protestantismo tem dogmas que um cristão oriental nem sabia que se debatia, se pudesse debater nesse tipo de coisa. O catolicismo tem dogmas que um bizantino nem sabia da profundidade. Assim como a teologia siríaca, a teologia bizantina, a teologia copta, tem dogmas sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, que nós ocidentais, protestantes católicos, nem fazíamos ideia que isso existe, né? Eu tenho descoberto e ficado muito feliz com muitos deles. Então, os dogmas, a teologia, ela é uma construção de séculos, e no caso do cristianismo, né, de 2 milênios. Então, para chegar alguém para falar bobagem e dizer que teve uma revelação ou que orou para saber o significado de um versículo bíblico e apareceu na cabeça dele, sendo que você tem teólogos, historiadores cristãos, o próprio senso comum, porque o conhecimento, por mais que o conhecimento intelectual teológico seja rebuscado, profundo, inteligente, há uma circularidade cultural, ele se rebaixa, ele se vulgariza e fica ali, ó. Então, às vezes eu tenho dogmas assim, por exemplo, o dogma que Jesus Cristo é Deus e homem acaba virando aquilo que o crente fala, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. A forma vulgar de você trabalhar as hipóstases, a doutrina do Logos, enfim, coisas assim profundas, difíceis de compreender, que se vulgariza para uma coisa comum, 100% Deus, 100% homem, para que o simples, para aquele que não está acostumado com teologia e com um vocabulário mais rebuscado, compreenda. Tá? Então, aqui é o professor Lucas Gesta, filigrana História da Igreja.